A graça e a paz são as nossas mensagens que gravamos todos os dias. Uma viagem pela Bíblia. E hoje estaremos no Evangelho de João, capítulo 3. E o título da nossa mensagem de hoje: Nicodemos, discípulo do início ao fim. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. O nome de Nicodemos significa vitorioso sobre o povo. Expressão que representa sua vida bem-sucedida em tudo que fazia. De fato, Nicodemos era um dos principais dos judeus. Era um fariseu religioso e dedicado às Escrituras. Mas este homem ouviu falar de alguém que seria maior ainda, podendo fazer-se mais vitorioso que já era. Passou a seguir o mestre da Galileia, chamado Jesus Cristo. Nicodemos é citado apenas 3 vezes na Bíblia, sempre no Evangelho de João. Estes 3 momentos podem ser marcados como o início do ministério de Jesus, quando começou a ser conhecido como profeta, no meio quando já estava sendo perseguido e no fim quando foi crucificado. Esses 3 períodos ou momentos também marcaram a vida de Nicodemos em sua caminhada no discipulado. Então hoje iremos ver um pouco da trajetória de Nicodemos como discípulo de Jesus. Então iremos o início. No início, um discípulo tímido. Evangelho de João 3, no verso 1 até o 8. A primeira vez que Nicodemos foi encontrar com Jesus foi durante a noite, provavelmente para não ser visto pelo povo. Este momento foi no início do ministério de Cristo. Como os fariseus não acreditavam em Jesus, Nicodemos temia ser mal interpretado se fosse flagrado com o mestre. Mas a vontade de conhecer a verdade foi mais forte. Por isso, não hesitou em procurar Jesus para estar sozinho com ele e tirar suas dúvidas. Neste primeiro encontro com Jesus, Nicodemos começou seu discurso à moda dos religiosos da época, com uma introdução e elogios ao mestre que estava sendo impelido. Mas Jesus foi direto ao assunto, falando sobre a necessidade de nascer de novo. Nicodemos ficou tão interessado que perguntou mais de 2 vezes sobre o assunto. Nicodemos saiu daquele encontro com Jesus como uma criança que acabara de nascer. Assim como Nicodemos, muitas vezes começamos nossa caminhada seguindo Jesus de maneira tímida, apenas por curiosidade ou por necessidade de resolver seus conflitos interiores. Quando conhecemos a Jesus, percebemos que somos conhecidos e amados por Deus. Se você ainda está tímido e com medo do que as pessoas pensarão de você sabendo que está seguindo a Jesus,
não tenha medo de assumir sua fé, porque Jesus não teve medo de morrer por sua vida. E você precisa nascer de novo. Meio discípulo convicto. João capítulo 7, nos versículos 50 até o 52. Segundo o relato bíblico sobre Nicodemos, descreve uma reunião do Sinédrio onde o assunto era sobre Jesus. Este momento marca o meio do ministério de Cristo, quando os fariseus já não suportavam seus ensinos e milagres. Os guardas que foram prender Jesus não conseguiram colocar as mãos no mestre porque ficaram maravilhados com suas palavras. Então os fariseus queriam um pretexto para prender Jesus. Nicodemos sugeriu que não poderiam julgar uma pessoa sem antes conhecer seus argumentos. A sugestão de Nicodemos era justamente o que havia feito quando foi procurar Jesus e demonstra que gostaria que os outros fariseus também fossem se encontrar com Cristo. Mas os fariseus viviam perseguindo Jesus e já tinham o ouvido falar. Contudo, Nicodemos teve um encontro pessoal e sincero com Jesus. Neste momento, Nicodemos estava disposto a assumir sua fé em Cristo, embora o texto não descreve mais detalhes. Percebemos que com essa defesa à pessoa de Jesus, Nicodemos demonstra que acreditava no Mestre. Certamente estava acompanhando os feitos e ensinos de Jesus, mesmo que os outros pensassem que nenhum fariseu acreditasse em Jesus. Nicodemos creu e não se importou em ser chamado de Galileu, um termo usado pelos fariseus com sentido pejorativo por causa da pouca cultura do povo da Galileia. Chega um tempo na caminhada com Jesus em que você precisa se decidir se vai mesmo seguir ou não. O discipulado não tem meio termo. Seguir a Jesus é uma proposta radical. Não importa o que as pessoas, amigos ou familiares pensam. O importante é você ter certeza de que está fazendo o melhor. Você está convicto de sua fé em Jesus? Testemunhe sua fé em Cristo. E o final, discípulo assumido. João 19, 39 ao 42. A terceira e última citação sobre Nicodemos na Bíblia mostra o momento em que participa do sepultamento de Cristo. Esta cena de retirada do corpo da cruz, a preparação com especiarias e o sepultamento foi algo público que tiveram que pedir autorização. E de todos na cidade puderam ver. Então Nicodemos já não se importava com o que pensasse dele, assumiu sua nova fé. Ser visto pelos fariseus tocando um morto, algo condenado por eles e principalmente alguém julgado pelo Sinédrio, seria a rejeição certa. Mesmo assim, Nicodemos não temeu em participar dos últimos momentos ao lado de Jesus. Levou uma contribuição caríssima comparada ao que se gastava para o sepultamento de um rei. Com este ato, reconheceu que Jesus era o Rei dos Reis. Em sociedade com José de Arimateia, Nicodemos preparou o melhor lugar para o corpo de Jesus, cumprindo a profecia de que com o rico esteve a sua morte
Isaías 53:9. A partir deste fato, Nicodemos deve ter ficado conhecido como discípulo de Jesus, ou, pelo menos, como quem o sepultou. Pode ter até sofrido acusações de roubar o corpo de Jesus. Embora não sabemos os fatos ocorridos com Nicodemos, podemos pressupor que tenha sido perseguido como um cristão. Ao tocar o corpo de Jesus, Nicodemos teve que chorar não somente pela tristeza da morte de Cristo, mas por não ter aproveitado mais a oportunidade de andar com ele. Então, não deixe para amanhã a decisão de assumir Jesus como Senhor de sua vida. Aproveite cada oportunidade de andar com Cristo, como diz a letra do hino. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Não perca tempo e receba a Jesus como Rei em sua vida. Você já assumiu a sua fé em Jesus? Decida-se por Cristo agora. Chegamos à conclusão. A caminhada do discipulado muitas vezes começa tímida, levando depois uma convicção de fé e a decisão de assumir uma nova vida ao lado de Jesus. Muitas pessoas são como Nicodemos e, por causa de seus títulos, círculos de amizade ou qualquer outro motivo, demoram em se decidir por Jesus. Se você está fazendo como Nicodemos e seguindo a Jesus, mas não se declarou como discípulo ainda, faça isso o mais rápido possível. Em que nível está a sua caminhada no discipulado? No início, timidez. No meio, aprendendo a crer, ou já no fim, ou seja, disposto a fazer o que for preciso por Jesus? Olha, seja um discípulo de Jesus. Amém. A palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Deus, por esse dia, obrigado, Deus, por essa oportunidade. E a essa pessoa que está ouvindo, talvez somente da boca para fora, diz ser cristã, diz somente lado externo, que é um seguidor de Jesus, mas que tem vergonha, tem timidez, demonstra uma grande insegurança em aceitar, decidir-se, seguir ou não essa caminhada, essa jornada ao lado do Senhor Jesus. Que essa pessoa ela decida quanto antes que chegue o fim e perda todas as possibilidades de ser salva. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.